cursistas de Relações Humanas, nós vamos iniciar agora a nossa quarta e última competência da disciplina Relações Trabalhistas. E essa quarta competência, ela busca entender os principais atos de infração no trabalho e a construção do comprometimento dos colaboradores de uma organização. Então, vamos dar início falando sobre a questão do clima organizacional. O clima organizacional é um instrumento pelo qual se descobre o grau de satisfação ou insatisfação dos funcionários e o ambiente de trabalho como anda. É uma ferramenta importantíssima, fundamental para a equipe de recursos humanos trabalhar em uma empresa, até porque se determinados aspectos forem apresentados num corpo de colaboradores, nós teremos já detectado um clima organizacional ruim. Que tipo de sinais uma empresa pode apresentar para que eu desconfie de que o clima organizacional está ruim? Primeiro, alta rotatividade de pessoal. Muita gente sendo contratada, saindo, parece que não há um vestir a camisa, né? Seja por conta da própria empresa, ou seja por conta dos funcionários, precisa ser identificado esse problema. Outro aspecto é o alto índice de absenteísmo. O que é absenteísmo? Bem, aqueles atrasos reiterados, faltas injustificadas de muitos funcionários, isso é o absenteísmo, tá? Resultados improdutivos nos programas de sugestão. Então, o funcionário está pouco colaborativo, né? Não sugere, não participa dos processos. Você já nota, assim, que há um problema também ali. Um péssimo desempenho ou um resultado improdutivo, ruim, nessa avaliação de desempenho da própria atividade. Ou seja, está sendo feita de qualquer jeito, né? Sendo feita por fazer. Também é outro sinal de alerta. As greves e paralisações, por exemplo, são os mais gritantes, os mais graves sinais de insatisfação de um corpo de colaboradores. Mas temos também os conflitos interpessoais e interdepartamentais, precisam ser estudados, o porquê, porque a competição dentro da empresa ela tem que ser sempre saudável. Se ela extrapolou esses níveis, a gente tem que detectar, então, o que pode fazer para que você consiga novamente a sinergia entre esses atores, entre esses colaboradores. Os desperdícios de material, a gente pode pensar que o desperdício de material não está relacionado a um clima ruim organizacional, mas tem tudo a ver, porque se estou desperdiçando material, eu não estou tendo comprometimento para com a minha empresa. Então, também tem que ser avaliadas as causas. E, por fim, as queixas no serviço médico, de insatisfação, de depressão, de mazela, tudo isso tem que ser trabalhado. E a equipe de recursos humanos, ela tem fundamental importância nesse processo, sobretudo porque ela precisa alertar, ela é a ponte com os diretores e acionistas da empresa para detectar esse problema que pode ensejar uma péssima produtividade e uma saída até do mercado de trabalho, do mercado econômico daquela empresa. Então, essas coisas têm que ser sanadas e a equipe de gestão de pessoal tem que incutir na cabeça dos diretores e acionistas que promover um questionário para averiguar o clima organizacional não é um custo, mas sim um investimento. Um investimento porque você pode detectar os problemas advindos dessas mazelas que se incrustam na empresa e você vai fazer ações específicas para o problema que está sendo causado. É óbvio que o ser humano ele tem fatores externos e internos, mas se a empresa está ciente do que está causando um determinado problema, que está baixando a produtividade da empresa, ela deve corrigir prontamente. Também a gente tem que levar em consideração que esse trabalho de análise do clima organizacional ele não pode ser feito de maneira pontual, tem que ser feito de maneira periódica, ou seja, a cada 6 meses ou a cada ano, você vai fazer uma varredura, uma leitura e, obviamente, através desse questionário, para buscar, você vai planejar o que você também quer detectar, né? E vai, dentro desse questionário, inserir a possibilidade
de perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que que a pessoa pode responder escrevendo subjetivamente, sem marcar um X específico. Na verdade, só o fato de promover a divulgação desses resultados faz com que o colaborador se sinta mais respeitado. Pois bem, sensibilizar diretores e acionistas, planejar, buscar esses indicadores, identificar os problemas, agir corretivamente e divulgar todo esse material e monitorá-los é papel preponderante da gestão de recursos humanos. E a gente tem que estar ligado que, já que esse é o caminho que nós pretendemos abraçar, tudo isso vai caber a nós. A gente tem que estar antenado sempre que a empresa der sinais, como aqueles que a gente apontou agora há pouco, de que a empresa tem problemas, antes que ela caia num buraco. Toda vez que acontecem atrasos, alguns pequenos problemas ou discussões internas, você tem a empresa, né, no caso, os gestores da empresa, têm uma reação ruim em relação aos seus funcionários, até porque eles têm o poder diretivo, que a gente já falou em competências anteriores, que dá a possibilidade de punição aos colaboradores. Então, eles vão tentar dirigir esse pessoal da melhor maneira possível, chegando ao ponto de puni-los. Mas não é todo fato que leva à punição específica. A punição tem sempre no direito do trabalho e nessa conjuntura de recursos humanos uma função pedagógica. São inúmeras as possibilidades de infrações que podem ser cometidas por um profissional e que o gestor da empresa não vai gostar e vai querer chegar às vias da punição. O não cumprimento do horário, as faltas injustificadas, desobediência à ordem superior, né, a hierarquia da empresa, ação ou omissão desonesta, determinações gerais, o não uso de um crachá, de um fardamento, inconveniência de hábitos, por exemplo, palavrões, ofensas, e o cometimento de pequenas falhas reiteradas. Isso é só a título de exemplo, porque existe uma infinidade de ações ou omissões que podem levar a uma punição específica do colaborador. Mas os empregadores não podem punir aleatoriamente, do jeito que quiserem. Não podem punir mesmo, porque existem limitações ao poder de punir dos empregadores. A legislação, ela trabalha com uma escala gradativa. Já que o efeito é pedagógico, nós vamos ter uma escala gradativa para punir esses funcionários. O primeiro tipo de punição passível que um funcionário pode receber é o feedback regular. O que é feedback regular, né? Bom, feedback regular nada mais é do que chamar aquele funcionário, aquele colaborador numa sala. Olha que ele não pode ser constrangido, porque poderia causar um certo assédio moral. Então, ele vai ser chamado numa sala em particular, né, sozinho, com a pessoa que vai fazer essa chamada de atenção, para conversar sobre o ponto que a empresa não está gostando e o resultado que a empresa espera depois daquela conversa. Absorver, inclusive, os motivos, é um bate-papo, né? Primeiro bate-papo. Depois desse feedback regular, vem a advertência. A advertência já é um documento escrito, onde o colaborador vai receber o motivo pelo qual está sendo advertido e o que a empresa espera dele como resultado daquela advertência, já ficando documentado esse processo nas falhas que ele vem cometendo. E se ainda assim persistirem, será a vez da suspensão. A suspensão já é uma modalidade mais grave, né, onde, embora não se perca o vínculo empregatício, o colaborador ele não fará jus ao salário no período de seu afastamento. Então, também é um documento feito por escrito, indicando o motivo, a advertência já sofrida e os resultados esperados. O último passo nessa escala gradativa das punições seria a demissão por justa causa, que não se espera nunca, digamos assim, que é um fator de exceção, né? Mas que pode ocorrer, e a legislação
no caso específico, o artigo 482 da CLT, que nós disponibilizamos para você no caderno da disciplina, vai elencar os fatos que podem levar à demissão por justa causa. Um exemplo clássico, atos de improbidade, né, de desonestidade, podem levar a essa demissão por justa causa. Então, a gente tem um cenário de graduações por causa do efeito pedagógico, mas que pode, se um ato for muito grave, a falta for muito grave, pode ensejar direto essa dispensa por justa causa. É importante salientar, caro aluno, que não se pode punir duas vezes o mesmo fato. Há uma vedação ao bis in idem, o que significa dizer que se eu já fui advertido por uma falta cometida por mim, eu não poderei ser suspenso porque já fui advertido, ok? Bem, além dos fatores internos da própria empresa, da própria organização, existem fatores que são subjetivos do empregado que podem acarretar o seu mau desempenho na empresa. Então, no quadro que está sendo apresentado agora para vocês, vocês veem o indivíduo no centro e veem aspectos do indivíduo que são valorizados pelas empresas, como honestidade, cordialidade, atitudes positivas, participativas, equilíbrio emocional, etc. Tudo isso deve ser trabalhado através do ciclo motivacional, que nada mais é do que o resultado de estímulos que agem como força sobre o indivíduo e o fazem agir. Os indivíduos como um todo, eles têm necessidades, né? Nós temos nossas necessidades pessoais. E Maslow construiu uma pirâmide, que é essa que vocês estão vendo agora, que demonstra a escala das necessidades de cada ser humano. A primeira delas está relacionada a aspectos de fisiologia, sexo, sono, comida, respiração, etc. E vai até a questão da realização pessoal, com moralidade, criatividade. Essa é uma ferramenta importante porque no momento que os recursos humanos abraçam um colaborador que esteja desmotivado, ela pode verificar aonde está faltando, já que não é fator da própria empresa, onde é que está faltando um trabalho específico em cima daquele funcionário. Atitudes desmotivadas podem ser verificadas facilmente. Vocês vão notar agressividade, um comportamento anormal, a falta de interesse pelo próprio trabalho, pela tarefa que lhe é passada, a baixa moral, má vontade, o pessimismo. Tudo isso são sinais de alerta que precisam da intervenção do setor de recursos humanos. Diante desse cenário todo, dos limites da própria punição do empregador, de como deixar um colaborador mais profícuo na empresa, ou seja, fazer ele vestir a camisa, o respeito à legislação trabalhista, o incentivo no conhecimento individual, coletivo, né, essa capacitação periódica, ouvir o colaborador, a gente viu que é de fundamental importância para o crescimento gradativo das empresas e precisam, sem dúvida nenhuma, de investimento que serão insuflados pelos responsáveis pelos recursos humanos diante da estrutura gerencial da empresa. Com essas considerações, nós encerramos a quarta competência, não sem antes deixar uma frase aqui de Vincent Lombardi, importantíssima para que a gente consiga trabalhar com o ser humano sempre buscando essa motivação, esse estímulo a mais. Bem, Vincent Lombardi, a excelência pode ser obtida se você se importa mais do que os outros julgam ser necessário, se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro, se sonha mais do que os outros julgam ser prático e espera mais do que os outros julgam ser possível. Boa sorte e sucesso para vocês. Até mais.